Saravalli, a gente tem falado bastante, né, nos últimos tempos aí sobre movimentações do mercado, principalmente algumas empresas que acabaram andando mais, não só o Ibovespa, mas small caps também, que acabaram tendo, né, ganhos expressivos aí ao longo dos últimos tempos, principalmente por conta de uma movimentação de fluxo, né? A gente via o Ibovespa subindo com um ímpeto, com um ânimo, e agora, né, a gente vai tendo que repensar algumas teses, repensar alguns cenários, mas mesmo assim, imagino que os analistas estejam ainda bastante construtivos para o nosso Ibovespa, inclusive encontrando oportunidades. Você gosta das small caps, você, se eu posso falar, o rei das small caps aqui, mas o que a gente deixa no radar? Tem para tradicionalmente na nossa sexta-feira ter um call aí de empresa, Exato. Ter uma tese, ter alguma empresa que esteja mais no radar. O que você tem para falar aí, uma small cap para a gente ficar de olho aí no segundo semestre? O principal resumo, vamos pegar o primeiro semestre, né? Avaliar o primeiro semestre. A gente teve ali o Ibovespa subindo, ordem de grandeza, seus 15%, né? Mas nesse ano de 2025, particularmente, a gente teve o índice small cap subindo cerca de 10% a mais do que as ações blue chips, tá? Ou seja, a gente está falando das empresas menores, né? Empresas mais um pouco fora do radar, que a gente chama, que tem menos liquidez, mas para nós investidores você consegue complementar. Tá? Usualmente eu não recomendo o investidor ter uma carteira só de small cap, senão ela fica muito agressiva, né? Eu prefiro ter uma composição com blue chips, ações de pagador de dividendos e também complementar com small caps. Tá? Então esse ano, particularmente 2025, é lógico que a gente tem um desempenho ainda atrasado dessas ações menores, mas esse ano 2025 essas ações têm ido bem melhores do que a média do Ibovespa. Então, quando a gente pega em relação ao CDI, em relação ao Ibovespa, as pequenas empresas estão indo melhores. E aí, uma das perguntas que sempre me fazem é assim, pô, Marco, mas começou a cair o Ibovespa, né? Caiu 2, 3 dias seguidos, o pessoal já começa a me ligar falando assim, se está na hora já de aumentar a posição, né? Os papéis estão caindo relativamente poucos. Se a gente pegar alguns papéis subiram 50%, 70%, 100% e agora estão subindo 90%, né, no ano, acumulado do ano. Então, não estão ainda realizando para falar, realmente virou uma pichincha. Mas que tipo de ação que eu vou trazer aqui para você? É uma ação que a gente espera que a gente vai ter um segundo trimestre bom, vamos ter um segundo semestre bom, vamos ter uma série de indicadores, então vamos aqui utilizar 3, 4 informações que foram disponibilizadas por essa companhia, que é uma das nossas preferências aqui da MSX, que a gente vai passar uma análise aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, se a gente conseguir colocar na tela, né, os gráficos, a apresentação, primeiro, são informações do primeiro trimestre. Tá? Essa é uma tabelinha, tem algumas informações, até sazonalmente foi um resultado um pouquinho mais fraco, mas qual que é o principal indicador que eu olho aqui? A rentabilidade sobre o patrimônio, o ROIC, o retorno sobre o patrimônio, o ROI, e dessa empresa que a gente está falando aqui, da Marco Polo, tá? É muito forte, é muito alto. Então, o primeiro indicador que a gente olha aqui, números bons, expressivos, boas margens e bom retorno sobre o capital, tá? Porque senão a gente começa a pegar a empresa que tem muito isso. Né? Essa empresa já tem uma consistência de retornos, alguns trimestres vão ser um pouco maiores ou melhores, mas os retornos são muito bons. Tá? Primeira informação. Segunda informação que a gente vai entender aqui é um pouco a sinalização. A gente já entendeu que o primeiro trimestre foi um pouco mais fraco, mais sazonal, mas lembrando, o que a Marco Polo faz? Basicamente ela é muito focada em ônibus, né? Principalmente na parte ali de carroceria, tem alguns ônibus que ela pode entregar o veículo de forma completa, mas ela já sinalizou, segundo trimestre, Marco, vai ser um ano melhor, um trimestre melhor, segundo semestre vai ser um período melhor. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui, podemos passar para o próximo gráfico, a gente consegue ver um pouco de como está o setor. Tá? O setor, ele passou por um movimento, né, de envelhecimento, né? Então, a nossa frota de ônibus, principalmente de rodoviários, mas também de urbanos, está muito envelhecida. Então, vai chegando um período que o próprio empresário, né, o dono de uma concessão, uma linha, né, enfim, ele vai falar assim, pô, peraí, não posso ficar rodando com ônibus de 5, 8, 10 anos. Começa a ficar, a minha frota média começa a ficar muito envelhecida. Então, até por isso que a gente tem visto alguns incentivos do próprio governo para renovar essa frota. Então, a gente vai ver, né, um empurrão, uma aceleração dessa produção aqui. Então, inclusive, saíram os dados aí da Associação do Setor e os números têm vindo muito bons. Vai ser um trimestre, sim, bastante forte, até por vários fatores, né? Mas por conta da própria pandemia, né? Esse foi um dos fatores negativos da pandemia, a frota acabou ficando muito envelhecida aqui no Brasil. Tá? Outro ponto que, passando para os demais gráficos, a gente começa a falar de
perspectivas. E acho que um terceiro ponto também é que, de novo, a gente tem aqui tanto a Pomo 4, que é a minha preferência, que é a preferencial, mas se você olhar relativamente a Pomo 3, as ações ordinárias, elas são mais descontadas. E por ser dividendos relativamente próximos, se você está olhando para dividendos, o dividend yield da Pomo 3 pode ser até maior. Tá? Mas duas últimas informações. Quando a gente está olhando aqui de endividamento, de alavancagem, a Marco Polo é bem confortável. A gente está falando aqui da alavancagem operacional, que a gente chama de alavancagem industrial, sem falar dos financiamentos, que ela tem um banco lá dentro também para financiar sobretudo o seu cliente. Tá? E a gente fala de uma alavancagem muito baixa. Nesse cenário de juros mais altos, a gente precisa procurar empresas menos alavancadas. Tá? E por fim, também uma informação que eu não trouxe aqui em gráfico, mas é importante vocês entenderem. Tem diversos investidores institucionais, aqui particularmente o Alasca, acabou de aumentar sua posição, se me fala a memória, detém mais de 20% da posição, sobretudo concentrado ali nas ações ordinárias. Né? Então são fundos que também estão comprando. Né? E também, pessoal, depois dessas quedas recentes, né, que de novo, se você quiser depois discutir comigo, perguntar outra opinião ali nas redes sociais, no Instagram particularmente, é só me chamar, Marco Saravalê, né? E você tira a dúvida. Eu acho que ainda está barato, ainda tem um bom valuation, tem um bom trimestre, tem pouca alavancagem, né? O seu endividamento super confortável, mas é lógico que se voltar ali para a faixa dos R$7, a gente fica mais confortável. Nessa faixa de R$8 ainda tem muito potencial de valorização, inclusive eu acho que pode ser uma das preferências aí para o segundo semestre, né? Entre as ações mid small caps um pouco mais fora do radar, bastante conhecida, lógico, pelo brasileiro, mas talvez não tão conhecida assim pelo investidor de bolsa. Tá? Então, deixando aqui a Marco Polo, que, de novo, deve entregar um bom segundo trimestre, segundo semestre também, e deve isso também impulsionar as ações ao longo dos próximos meses. Tá? Então, esse era o recado que eu queria passar.